Olá, queridos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos ter mais uma aula de ensino bíblico. E eu gostaria de começar lendo um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 12. A Bíblia diz assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Olha que coisa, pessoal. Jesus estava conversando com os discípulos dele, falando sobre como seriam os últimos tempos, tempos que antecederiam a vinda dele. E ele nos alerta de que esses tempos seriam tempos difíceis, porque as pessoas elas deixariam de amar, elas não estariam mais se importando umas com as outras, elas seriam egoístas. Infelizmente, nós temos visto muitas atitudes assim na nossa época. Há muitas pessoas que vivem como se não existissem outras pessoas no mundo, não se preocupam com as outras pessoas, não ajudam, não fazem o bem. E certa vez Jesus contou uma parábola para ilustrar essa verdade. É a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. A Bíblia diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Então, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Vamos conferir? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou, também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem,
ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu. Pois vai, faça a mesma coisa. Vocês viram que nessa parábola que Jesus contou, por aquele mesmo caminho onde estava o homem quase morto, porque havia sido assaltado e espancado, passou um sacerdote. Vocês lembram quem era o sacerdote? O sacerdote era alguém que fazia a obra de Deus, alguém que orava pelas pessoas, alguém que falava da palavra de Deus. E aquele sacerdote passou longe daquele homem, porque ele não queria nem chegar perto. Infelizmente, ele não quis ajudar. Muitas pessoas, apesar de dizerem que conhecem a Deus, elas não sentem vontade de ajudar as outras. Mesmo sabendo que alguém está precisando, elas não fazem nada para ajudar. Por aquele mesmo caminho também passou um levita, que também era alguém que trabalhava na obra de Deus. O levita cuidava das coisas que havia na casa de Deus, os utensílios que eram usados no culto, nas cerimônias. Ele cuidava da limpeza da casa de Deus. Ele também tocava instrumento, cantava louvores. Mas esse levita também não quis ajudar. Infelizmente, estava passando por ali um samaritano, que era alguém que não era muito amado pelo povo, porque os judeus consideravam os samaritanos como inimigos, pois eles eram judeus que haviam misturado a raça, se casando com pessoas de outras raças. Então, eles não gostavam dos samaritanos, achavam que os samaritanos não eram pessoas de Deus. Mas foi justo um samaritano que, passando por ali, olhou a condição daquele homem e teve pena e quis ajudar. E o samaritano fez de tudo por aquela pessoa. Cuidou das feridas, colocou no seu animal, levou até uma pensão, pagou a hospedagem daquele homem até que ele ficasse bom. Ele fez tudo o que podia para ajudar aquela pessoa.
Jesus contou essa história para mostrar que o nosso próximo não necessariamente tem que ser alguém da nossa família. O nosso próximo pode ser qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda. Nós vivemos num mundo que tem bilhões de habitantes. E a maioria desses habitantes do nosso planeta são pessoas que precisam de atenção, de ajuda, de carinho. São pessoas carentes. Às vezes a pessoa não está precisando de uma comida, nem de uma roupa, mas ela precisa de um sorriso, de um abraço, de uma palavra de carinho. Há tantas formas que nós podemos utilizar para ajudar as pessoas. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 6, no versículo 2, ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus. Deus se alegra, Deus fica muito feliz conosco. Nós podemos ajudar as pessoas repartindo aquilo que nós temos. Às vezes, você tem aí muita roupa que já não te serve mais. Para que ficar guardando, se você pode dividir com aqueles que não têm? Às vezes nós temos tanto alimento em casa, mas há pessoas que não têm nada para comer. Nós podemos repartir as coisas que Deus tem nos dado. A Bíblia fala em Romanos 12, 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. Nós também podemos ajudar as pessoas conversando com elas e orando por elas. Pode ser que haja pessoas ao seu redor que estejam precisando desabafar. Talvez elas estejam com medo, preocupadas, ansiosas, passando por problemas. A Bíblia nos fala o quanto é importante conversar e orar. Em Tiago 5,16, a Bíblia diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Confessar os pecados também pode significar abrir o coração. A Bíblia manda que nós abramos o nosso coração com as pessoas. É importante nós ouvirmos o que as pessoas têm a dizer. As pessoas vão se sentir aliviadas. Às vezes, tudo que uma pessoa precisava era de uma boa conversa. Mesmo que você não diga nada para ela, só o fato de você ouvi-la e ela poder desabafar, isso já é uma grande ajuda. A Bíblia fala também para nós fazermos oração uns pelos outros. Nesse tempo de pandemia, nós estamos em casa, nós não podemos fazer muita coisa nas ruas ou visitar as pessoas, mas o Senhor Jesus, Ele pode visitar qualquer pessoa desse mundo. Para Ele não há distância geográfica. E quando nós oramos, o Senhor se move e Ele se move em direção às pessoas pelas quais nós temos orado. A Bíblia fala em Lucas 6,27, que nós devemos ajudar não somente pessoas conhecidas ou pessoas que nós amamos, mas até mesmo aquelas pessoas que nos odeiam. A Bíblia diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Então, nós devemos procurar fazer o bem a todas as pessoas, mesmo que elas já tenham nos feito algum mal. Nós não podemos pagar o mal com o mal, devemos pagar o mal com o bem. E nunca podemos desistir de fazer o bem. Nós devemos permanecer fazendo o bem até o dia da volta de Jesus. Em Gálatas 6,9, a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Amém? Que você continue fazendo o bem e que você possa ser como o bom samaritano, que você possa ajudar todo aquele que precisa.
Eu lanço um desafio para vocês, para que durante essa semana vocês possam fazer o bem para pelo menos uma pessoa. E eu gostaria que vocês compartilhassem comigo como foi essa experiência, o que você fez. Você ajudou alguém em alguma tarefa? Você enviou alguma mensagem com palavras de incentivo, de carinho? Você separou suas roupas e doou para alguém? Você contribuiu com alimentos para uma família? Você vai me contar qual foi o bem que você praticou durante essa semana. Que você jamais se canse de ser como Jesus, de fazer o bem a todas as pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, que é maravilhosa. Tua palavra nos ensina todas as coisas, ó Pai. E eu quero orar agora, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que nós não venhamos acostumar o nosso coração com as coisas que nós temos visto, com a maneira que muitas pessoas têm de viver, uma maneira egoísta, sem se importar com os outros. Não, Senhor, que nós sejamos diferentes, que nós possamos fazer a diferença, que possamos ajudar cada pessoa que está ao nosso redor, com o nosso sorriso, com o nosso amor, com nossas palavras, incentivando as pessoas, doando coisas a elas, coisas que elas precisam, orando por elas, Senhor, falando da tua palavra para elas, ou simplesmente ouvindo aquilo que elas têm para dizer, que possamos ser este canal de bênção. E eu oro, Senhor, por todas as famílias desses jovens, Pai. Oro para que o Senhor proteja cada uma, para que o Senhor guarde cada um debaixo do teu poder. Que o Senhor abençoe todos os jovens e crianças e adolescentes da nossa escola. Que o Senhor possa guardá-los de todo o mal, de todo o perigo, ó Deus. E que em breve possamos estar todos juntos de novo, louvando e adorando o teu nome e aprendendo mais e mais da tua palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, por hoje é só. E eu espero vocês na semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço para vocês e até a próxima.